problema das equipes técnicas que poderiam assessorar os prefeitos está fundamentalmente num problema político. Quando nós temos um desvio político partidário, é muito difícil a gente encarar. Nós temos que pensar São Paulo como um todo, e não sobre o prisma da esquerda, da direita ou do centro. E isso realmente é muito difícil conseguir. Em segundo lugar, o fato de o indivíduo estar ter um título, estar numa universidade, não é necessariamente uma condição absoluta porque tenha boa qualidade na sua ação. O que também não é, absolutamente não tem nada contra, mas não é nada a favor. A rigor, o que a cidade precisa são profissionais que tenham vivência e experiência. E nem sempre o acadêmico tem esta vivência e experiência. E isso tudo, então, somado ao fato de que, obviamente, os prefeitos novos procuram na universidade, em correlatos, esse tipo de apoio, às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Isto é absoluto. Agora, o que me parece evidente é que uma cidade de São Paulo precisaria ter um sistema de planejamento mais contínuo. E não tem esse sistema mais contínuo. Cada vez que muda o prefeito, muda-se até a filosofia de trabalho. E isso não é possível. E os remédios que podem existir para São Paulo são remédios pontuais, para resolver soluções mais pontuais, difíceis, e não se espere soluções de grande porte, nem se espere soluções absolutas. São Paulo tem todas as qualidades e todos os problemas de uma grande metrópole. É preciso verificar quais são essas vantagens e quais são as desvantagens. Eu repito o exemplo que eu dei do desenho do parque com a criança brincando. Não é isso que São Paulo tem a oferecer. São Paulo hoje em dia tem a oferecer um aspecto cultural de primeira qualidade, com teatro, cinemas, etc, etc. Mas não tem parques para criança brincando porque não tem espaço para isso. Poderá e deverá, se espera que tenha parques, sim, mas nunca serão a cidade bucólica que pode se esperar desta visão antiga do que seja um centro urbano. É uma cidade dinâmica, é uma cidade que terá sempre problemas de transporte, de trânsito, aliás, terá sempre problemas. E caberá a nós resolvê-los na medida do possível, sem que isso envolva obrigações ou conceitos especiais ou fórmulas mágicas, porque isso não existe. Eu acho que o planejamento urbano, já que nós estamos falando de planejamento urbano, SINAENC, é muito importante para isso. Agora, é preciso que esse planejamento urbano tenha um aspecto profissional. Eu tenho visto o seguinte, sem nenhuma crítica, que os prefeitos de São Paulo, sucessivamente, têm uma excelente boa vontade, têm uma visão até boa dos problemas, mas falta a eles uma retaguarda profissional que lhes permita enfrentar esses problemas com mais realidade. Eu não sei se isso é um problema do prefeito ou é um problema da política que leva o prefeito ao cargo. O prefeito, para ser eleito, ele tem que assumir uma série de compromissos, dos quais muitas vezes a grande maioria é inviável. E que ele, a bem da verdade, talvez nem saiba, só saberá quando assumir o cargo. Que, infelizmente, nós vivemos numa época em que o profissionalismo é fundamental. Porém, o prefeito não é um profissional. Às vezes nem político. Isso é uma bênção, não é um problema. Os rios são uma bênção. Só que nós não sabemos aproveitar essa bênção, só isso. De uma certa maneira, vamos ser honestos, não só o Brasil, não só São Paulo. Londres, com toda a antiguidade dela, acabou de despoluir Tamisa fazem 10 anos, não mais. Não mais. Era poluído. Não era poluído, passou a ser poluído, agora não é mais poluído. Quem sabe nós vamos conseguir também esse milagre. Convenhamos que a Inglaterra é bem menorzinha, tem bastante gente, nós aqui, e bastante mais capital e condições financeiras que nós. Então nós temos esperança de conseguir sim esse resultado. Eu diria que não, o rio, a existência do rio é fundamental. Ele dá uma outra
categoria, outro embasamento à cidade. Inclusive, o fato de ser poluído é um lado positivo do início, porque é a solução inicial para uma série de problemas que a cidade tem à custa do rio. Só que não pode ser uma solução permanente, isso precisa ser uma solução a ser devidamente consertada ao longo dos anos. E, infelizmente, até hoje ainda não conseguimos, mas vamos conseguir.